Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia Bíblica. Hoje nós iremos iniciar uma nova sessão, nós iremos estudar o capítulo 12, o septenário, o início do septenário das taças. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que de uma maneira formal ou informal colaboram com o nosso canal. Eu sempre agradeço aqui, não deixo de agradecer todas essas pessoas que confiam no nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Para aqueles que gostarem, quiserem fazer essa contribuição, aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o material da aula de hoje, que o nosso material, sim, eu sempre mando um encarte com todo o material, bibliografia e tudo mais, para que as pessoas possam continuar o seu estudo, tá bom? Então, gente boa, vamos lá. É o nosso estudo sobre o Apocalipse, estamos no capítulo 12. Nós vamos fazer uma introdução hoje, porque o Septenário das Taças vai do capítulo 12 ao capítulo 22, 5. E esta grande parte do Apocalipse não apresenta propriamente uma estrutura evidente, né? E isso tem despertado em muitos exegetas algumas ideias de confusão e de ajustes editoriais no texto de Apocalipse. Contudo, eu saliento que podemos renunciar a qualquer hipótese de deslocamento e de reconstrução. Se valorizarmos o texto como ele nos foi entregue, procurando pistas, vamos entender que existe sim uma estrutura global. O Setenário das Taças, ele ocupa corretamente apenas o capítulo 16, mas os capítulos que o precedem, aqueles que o seguem, são intimamente ligados a ele. Então, meus alunos, toda a sessão pode ser considerada uma unidade composta de 3 partes, com o Setenário das Taças no centro, dos cálices, né? Taças ou cálices, como melhor achar. Apocalipse 12, de 1 a Apocalipse 15, 8, é o tríptico dos sinais, que é uma grande preparação para o septenário. Apocalipse 16, 1 a 21, então é o próprio Septenário das Taças, e hoje nós vamos ver como é que essa estrutura se desenha. E Apocalipse 17, 1 a 22, 5, é o julgamento e a salvação, que é um complemento desse septenário. Então, os capítulos 12 e 15, eles desempenham a função de grande introito do septenário. Introito é uma grande introdução. E são caracterizados 3 sinais. E esses 3 sinais eles vão ser apresentados. Apocalipse 12, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua abaixo de seus pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo angústia de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu. O segundo sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. E Apocalipse 15, vi ainda no céu outro grande sinal maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Podemos assim falar de um tríptico de sinais. O que é isso? Um tripé. O capítulo 17 ao capítulo 21 assume grande parte do tema das taças como uma alegoria fantasmagórica, né, do septenário, com cenas e gêneros literários apresentando grandes símbolos, a mulher cidade e a Babilônia e Jerusalém. Então, Apocalipse 17, 1 a 22, 5. Capítulo 16 representa, portanto, o centro de toda a sessão, e nós entendemos que este centro evoca mais uma vez a intervenção de Deus na história humana. Por isso, aquilo que eu
falo tantas vezes. O Apocalipse é uma grande reflexão sobre a história da salvação, sobre a manifestação de Deus ao homem, com o foco na salvação. E aí, o cumprimento da salvação. Capítulo 16 vai ser muito rico nessa parte. O dito tríptico dos sinais descreve os precedentes e a terceira parte implica as consequências do julgamento da salvação. Ambas as sessões, elas incluem uma série de septenários, formando por anjos, mais 3 figuras, e a figura de Jesus Cristo no centro como o Filho do Homem. Então, Apocalipse 14, 14. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem, com a cabeça cingida de uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Como Logos de Deus, como Palavra de Deus, então essa figura é apresentada. O Logos que está manifestado em todo o seu poder e esplendor. E Apocalipse 9, de 11 a 16, vem do céu aberto, e eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel Verdadeiro. E aí são várias expressões. Bom, vamos ao tríptico dos sinais. Capítulo 12, de 1 a 15. Nós não vamos ver todo ele hoje, mas até porque nós vamos ver um pouquinho, gastar um pouco dessa aula para ver essa estrutura. O centenário das trombetas não termina de uma forma clara. A sétima trombeta, na verdade, como o sétimo selo, parece conter algo a ser feito, um resto de trabalho. E o procedimento usual do Apocalipse consiste precisamente em retomar esses temas. Então, é um ir e vir. É como... Deixa eu dar um exemplo aqui. É como alguém que está pintando uma obra, pintando um quadro. Eu já tive a minha experiência como pintor. Então, você pinta um quadro. Primeiro você faz o fundo. Depois você faz a primeira camada de detalhes. E por fim, você vem fazendo os detalhes finos, né? Então, São João usa um pouco disso. Então, de septenário em septenário, ele fez o fundo, ele fez os detalhes, agora ele vem com os detalhes finos, para formar todo a grande imagem desta obra-prima da pintura. Então, a abertura do santuário celeste, por exemplo, é uma imagem que inclui uma seção de sinais. Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca com o seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões e uma forte saraiva. Depois disso, vi abrir-se o céu, o templo e o tabernáculo como testemunho. E aí nós temos Apocalipse 15, 5, oferecendo a impressão de voltar ao zero. Os fenômenos teofânicos, eles vão e vêm dentro do Apocalipse. Mas guardem essa imagem da pintura. Essa imagem da pintura, ela é uma chave de leitura. Então, no primeiro septenário nós tivemos o fundo, depois detalhes mais perceptíveis, e agora nós estamos fazendo os detalhes finos. Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo no céu e apareceu no seu templo a arca. Então nós temos essa citação que retoma e enfatiza, vai ser retomada e enfatizado na sétima taça. Apocalipse 16, 18 e 21. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que os homens estão na terra. Versículo 21. Grandes pedras de gelo, que podiam pesar 1 talento, caíam do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível. Saraiva é uma chuva de pedras, uma saraivada, né? Mostrando simbolicamente a afinidade entre os dois septenários. Então, isso para dizer
que existe uma continuidade. O elemento estruturante, no entanto, é original. Na verdade, o termo, o signo, é o semeion. No singular, aparece no Apocalipse 3 vezes para indicar as 3 pinturas simbólicas. Na teologia joanina, o signo o sinal é uma realidade reveladora que nos permite vislumbrar, de alguma forma, o mistério de Deus no seu plano da salvação. Então, se pensarmos assim, os 3 signos do Apocalipse, na verdade, apresentam momentos decisivos da história humana, redimidos por Cristo, e são descritos no céu, como pertencentes a uma transcendência divina. Os 2 primeiros sinais, eles estão justapostos no início, que são a mulher, né? A mulher revestida de sol, tendo a lua por debaixo dos seus pés, na cabeça 12 coroas de estrelas. Depois aparece o outro sinal no céu, o grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. E em seguida, repetidamente, em oposição, nós temos outros sinais. Apocalipse 12, 4, 13, 15 e 17. Esse dragão varria com sua cauda a terça parte do céu e atirou-as na terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar luz, a fim de, quando ela desse, devorasse o seu filho. Versículo 13. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera luz o menino. 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para submergi-la. Versículo 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O terceiro sinal, por outro lado, ele é definido como uma grande maravilha, né? E aparece após 2 capítulos. Então, o primeiro sinal e depois dois capítulos a seguinte vem o outro sinal. Então, esse sinal nós temos no capítulo 12 e o terceiro sinal vai vir no capítulo 15 somente. Então, Apocalipse 15, 1. E ainda vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Aqui também se inclui o septenário das taças, o cume de toda a sessão. Assim, as cenas do capítulo 13 e 14, eles separando os sinais de conflito em sinais de solução. Representam essa grande dinâmica da história. Trevas e luz. O poder do tentador, o poder satânico, com a intervenção divina. Então, trevas e luz. Né? Eu gosto de uma oração dos monges, né? De Tezé, é muito bonito. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Esse pequeno mantra, podemos assim dizer, esse pequeno versículo meditativo, ele nos vai falar exatamente isso. Trevas e luz, indo e vindo, Deus nos conduz. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento, Deus se fará presente. Bom, gostaria de deixar para os senhores um esquema, uma composição desses 3 capítulos para a gente ter um pouco dentro. Hoje nós vamos, depois de fazer essa visão dessa introdução, nós vamos ver o Apocalipse, o capítulo 12. Então, o Apocalipse 12, ele é dividido em 5 partes.
Apocalipse 12, 1, 2. Apareceu o grande sinal da mulher. O grande sinal desta mulher, coroada, vestida, grávida, que grita porque vai dar à luz. Apocalipse 12, 3, 6. O outro símbolo, o outro signo, o dragão. Outro sinal, o dragão vermelho. Apocalipse 12, 7, 9. Aconteceu uma luta entre os anjos, uma luta angelical e a queda de Satã. Apocalipse 12, 10, 12. E ouvi uma canção de vitória. É um hino de vitória. E Apocalipse 12, 13 e 18, o dragão que persegue a mulher. E aí nós temos o capítulo 13. O capítulo 13, podemos dizer que ele é dividido ao meio. Apocalipse 13, 1, 10, a besta que está sobre o mar. E Apocalipse 13, 11 e 18, a besta que se levanta da terra. E Apocalipse 14, o cordeiro e os 144 mil no monte de Sião. Apocalipse 14, 6 e 7, o primeiro anjo, outro anjo. Apocalipse 14, 8, outro anjo. Então, uma sequência angelical, são 3 anjos aqui. Apocalipse 14, 9 e 13, outro anjo. E aí, no meio, 3 anjos, o meio, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 14, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 14, o quinto anjo, o quarto anjo. Apocalipse 14, 17, o quinto anjo. E Apocalipse 14, 18, o sétimo anjo. E aí nós fechamos o capítulo 14. O capítulo 15, ele é dividido em 3 partes. Apocalipse 15, 1, um versículo apenas, o terceiro sinal, o grande sinal dos 7 anjos maravilhosos. E Apocalipse 15, 2, 4, que é a segunda parte, os vencedores no mar de cristal. E Apocalipse 15, 5, 8, e depois de tudo isso, vi a abertura, o santuário que se abre. Então, não sem delongas, vamos entrar no primeiro sinal, a mulher e o dragão, a mulher e a serpente de fogo. A cena da mulher oposta ao monstro, ele pertence da imaginação de muitos povos, né? Muitos povos antigos têm essa imagem. Os babilônios, os egípcios, os persas, os gregos, aí descrevem eventos semelhantes. Mas, deixemos bem claro, o autor do Apocalipse tem as suas raízes nas tradições bíblicas e rejeita essas culturas idólatras. É inútil, portanto, buscar nessas outras culturas as fontes de São João. As fontes de São João, os paralelos de São João, não estão fora da Bíblia. São as Escrituras de Israel que dão o código que São João vai refletir. Então, o conjunto narrativo é simbólico no capítulo 12, em contraste fundamental, a mulher e a serpente. Lembram disso? Onde é que nós encontramos esse embate? Esse embate está no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, a mulher e a serpente. É substancialmente inspirado em Gênesis capítulo 3. O dito proto-evangelho. Gênesis 3,15, a cena apocalíptica apresentada. Gênesis 3,15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Portanto, como uma reinterpretação cristã daquele evento primordial decisivo, como uma síntese simbólica de suas consequências históricas. Essa imagem esse símbolo da mulher e da serpente são colocadas no Apocalipse. E essa referência principal, a essa referência nós podemos adicionar outras, né? A antiga serpente chamada Drácon, né? É um monstro mítico que habita o caos. Assim, entendido pelos profetas também como um
uma imagem do poder tirânico dos egípcios. É um épico da libertação de Israel, refere-se a muitos detalhes como o deserto, o alimento divino, sob asas de águia, o perigo da águia e a intervenção providencial de uma salvação, de uma resolução. O filho que deve nascer, ele evoca é a evocação do reino davídico do Messias. A cena da mulher em trabalho de parto é inspirada nas grandes imagens proféticas, né? Muitos profetas falam desta angústia de libertação, desta angústia de fuga. Existe uma mentalidade apocalipse, principalmente em Daniel, né? Existe uma guerra celestial entre poderes angelicais e um motivo de descontentamento. E essa guerra angelical, ela de fato ela é recorrente na literatura apocalíptica. Existe uma intervenção correta, portanto, levar em conta todo o capítulo, esse substrato simbólico, porém muito rico, uma vez que São João ele compõe com múltiplas peças do Antigo Testamento um mosaico. Lembra daquela cena que eu lhes disse? São várias camadas que o pintor vai dando na tela até chegar à imagem. Quem já viu um mosaico? Mosaico é uma obra de arte que se faz com pequenos pedacinhos de pedra colorida. Então, cada pedacinho colocado justaposto até formar um grande mosaico que traz uma grande imagem. Esse mosaico, que tem forma de uma narrativa de episódios que vêm em sucessão e que pedem para ser respeitados na sua interpretação. Provavelmente é mais uma reflexão sobre a história da salvação, a inimizade colocada entre Deus e a mulher e a serpente, né? Colocada por Deus entre a mulher e a serpente, melhor dizendo, eu me expressei mal. Ela se desenvolve na história como um conflito dramático entre o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que luta contra o seu pior inimigo, aquele que tem inveja dele, ou seja, o poder demoníaco. E essa tensão em direção, essa tensão entre perda e conquista, entre pecado e santidade, é todo o esquema do livro do Êxodo. Ou seja, todo o livro, o Pentateuco, ele vai ser construído nesta lógica. São João também, o tipo de intervenção divina, ele conduz para a compreensão daquele que ele vai chamar de cume da manifestação de Deus, que é a obra messiânica de Jesus. Então, a imagem do capítulo 12 ao capítulo 14, que falam entre um conflito, enquanto a solução será apresentada no capítulo 15, então, nós vamos ter essa indo e vindo, essas trevas e essa luz que vão mostrar como Deus conduz a humanidade para em meio a combates, em meio a vitórias, a perdas, a salvação final. Apocalipse 12, 1, 2, e aí nós começamos. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, sentindo as angústias de dar à luz. O primeiro grande sinal é uma mulher. É uma figura simbólica muito rica, múltipla. Frequentemente no Antigo Testamento, ela é apresentada com diferentes nuances. Sua interpretação, portanto, não é inequívoca, mas o contexto próprio e remoto no qual essa figura está inserida no Apocalipse pode ajudar a entender. Os símbolos femininos aparecem apenas nesta última parte do trabalho, especialmente na seção 17, 1, 22, 5, onde surgem duas mulheres
mulheres cidades, a Babilônia, a prostituta, e Jerusalém, a noiva. Então, esses símbolos femininos, eles vão ser interpretados. Então, essas mulheres cidades, Babilônia, comparada à prostituta, Jerusalém, comparada à noiva. Dado que as várias imagens do capítulo 12 e 14 são de alguma forma retomadas na última sessão. Podemos dizer que é até mesmo legítimo pensar no simbolismo da mulher que está em correlação. Portanto, apresenta a mulher como sinal de uma relação pessoal. O símbolo religioso da relação que a humanidade tem com Deus é um noivado. Então, é uma relação. Babilônia é aquela que a relação dela é a que trai, é aquela que engana, é aquela que é infiel. Jerusalém é a mulher fiel, que espera o seu amado. Na história da exegese, essa figura tem sido interpretada de forma como uma grande multiplicidade de possibilidades, de opiniões a respeito dessa cena, dessa imagem, desse símbolo feminino. As soluções mais confiáveis parte da indicação precisa segundo a qual essa mulher gera uma criança e tem características messiânicas. Então, a proposta hermenêutica, ou seja, de entendimento disso, sem excluir outras coisas, pode ser reduzidas a uma ordem que faz compreender de fato essa simbologia. Primeira imagem que se apresenta para essa simbologia feminina é a Virgem Maria, mãe de Jesus o Cristo. Segunda possibilidade dessa imagem, a igreja, como comunidade de noiva que continua o drama na história de gerar Cristo. Estamos gerando Cristo continuamente. O terceiro ponto, essa imagem feminina representa o povo de Israel, noiva de Deus que se preparou com sua história para o nascimento do Messias. E a última, quarta, não que se exclua outras possibilidades, é a primeira mãe, a Eva, ou seja, a humanidade a quem a salvação prometida na luta contra o mal através do trabalho da própria semente, ou seja, a semente de salvação. O contexto narrativo de todo o Oriente, e assim uma interpretação ampla, vê a humanidade feminina, a sua beleza original e também na experiência de misericórdia vivida pelo povo escolhido. O ponto de partida da história humana é marcado pelo pecado e a intervenção salvífica de Deus em favor de Israel. A primeira pintura, portanto, evoca com algumas pinceladas, podemos assim, diferenciadas, surrealistas, a situação original da humanidade, ou seja, a humanidade que está em trabalho de parto, que está em trabalho de gestação, criada por Deus com esplendor de luz superior às fases do tempo, coroando todo o cosmos, ainda não perfeito em si mesmo, mas em tensão para a novidade futura. Então, a imagem da gestante que ouve as dores e gritos deriva da literatura profética e descreve a humanidade que está pronta para o nascimento de uma nova realidade. Nós temos isso em Isaías 26 e em Isaías 66. E Isaías 26, 17 diz o seguinte: uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se retorce, grita em suas dores. Assim estamos diante de vós, Senhor. Em Isaías 66, antes da hora ela deu à luz. Antes de sentir as dores, deu à luz a um filho. Miqueias também tem essa imagem. Miqueias 4:10. Convulsiona-te e geme, filha de Sião, como a mulher que dá luz. Vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até Babilônia, e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão dos teus inimigos. Muitas vezes, de fato, os profetas têm falado do nascimento de uma criança como um sinal revelador de uma intervenção extraordinária de Deus nos assuntos humanos.
Se lembrarmos Jeremias 31, 32, até quando andarás vagando, filha rebelde? Eis que o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. É a esposa que cerca de cuidados o esposo. E Isaías 7,14. Por isso o próprio Senhor te dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará Deus conosco, Emanuel. Com essa imagem, São João aparece fazer uma alusão ao primeiro momento da história humana, ao drama da escolha fundamental, tão cheia de consequências para o resto da humanidade. Apocalipse 12, 3 e 4. Depois apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho, ou uma serpente vermelha, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 coroas. Isso nós temos lá em Apocalipse 12, 3 e 4. O segundo sinal é um monstro, chamado de Dracon, Leviatã, Tenino, termos hebraicos para falar do monstro primordial do caos. No versículo 9, esse dragão é identificado sem sombra de dúvida, com a antiga serpente, com Satanás. O monstro demoníaco herdeiro literário dos antigos mitos sobre a origem do mundo é descrito de acordo com o modelo oferecido pelas bestas de Daniel. Daniel 7, 6 e 7. Depois disso viu um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaros e tinha também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse a visão noturna, vi um quarto animal, medonho, pavoroso, com a força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro e devorava depois, triturava, pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Esta cor vermelha, ela evoca a violência, evoca o derramamento do sangue. Apocalipse 6,4. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, ele apresenta essas imagens de uma maneira muito forte, muito marcantes, assim, podemos dizer. Com as cabeças 10 chifres, nós temos também a questão de... As tiaras são símbolos de poder. 7, o número, 10 enfatizam grandeza, enfatizam perfeição. Então, a ação de derrubar estrelas é uma linguagem apocalíptica. Daniel 8:10. Cresceu até alcançar os astros do céu, do qual fez cair por terra diversas estrelas e as calcou sobre os pés. Nesse caso, provavelmente, ele está evocando a queda dos anjos. Lembrando o centenário das trombetas. Então, naquela cobertura, aquele fundo de tinta, nós temos essa imagem ainda. A Apocalipse 8, 7, 11 vai falar dessa saraivada, e aí os vários anjos que vão ser apresentados. Apocalipse 12, 4, 5. Esse dragão deteve-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, e aquele que deve reger todas as nações pagãs, com cetro de ferro. Mas este filho foi arrebatado para junto de Deus, do seu trono. Então, os 2 sinais que nós vemos são colocados frente a frente. A mulher e a serpente. É o mesmo relato. A origem é o relato do livro do Gênesis. O grande futuro da humanidade está ameaçado pela inveja do diabo, que quer devorar a humanidade, que quer devorar aquele que a mulher vai dar à luz. Sabedoria 2,4. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. De vez em quando aparecem algumas
algumas menções do evangelista que são muito objetivas. Tá? A ação é reduzida a algumas dicas essenciais: o nascimento do filho, o arrebatamento teológico, né? Então, essas são manifestações. É difícil entender que o significado da intervenção de Deus para sequestrar o filho da mulher e levá-lo ao trono. Muitos viram nessa imagem uma síntese da vida terrena de Jesus, nascimento e ascensão. Mas o uso do verbo arpazo, que é sequestrar, que contém a ideia de violência e punição, ela é meio que forte, gera até um obstáculo. O monstro não pode devorar o nascimento da mulher, porque Deus intervém e tira dela, mas também o tira de sua mãe. Então essa impressão que o narrador quer oferecer é de fato uma solução amarga. Então é aquela cena do Cristo na cruz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ou seja, a única coisa que Cristo tem na cruz, ele dá. Então não é uma solução simplesmente casual. Faz parte do embate. É necessário perder para ganhar. É necessário combater para vencer. Então, a partir desse símbolo apocalíptico, nós vamos entender que São João usa a imagem do parto frustrado para contar o fracasso original do homem. Ou seja, o homem, o arrebatamento é a incapacidade do homem de produzir a salvação. Ou seja, é Deus que tem que salvar o homem. Então a humanidade não teria como se proteger do mal. Então Deus o arrebata para junto de si. Então Isaías 66, 7 e 11. Antes da hora ela deu à luz. Antes de sentir dores, deu à luz a um filho. Apocalipse 19, 15. E da boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho ardente da ira de Deus. A intervenção de Deus, então, foi de fato punitiva, mas no início de um plano de misericórdia. Ou seja, uma punição, mas tendendo à salvação. Ou seja, um amargo remédio para salvar de um fim terrível. A solução amarga parece ainda mais evidente na condição celestial. A mulher passa para uma situação terrena, precária, dolorosa. Ela escapa para o deserto. A versão apocalíptica da expulsão da humanidade do paraíso. Então a mulher, ela vai para o deserto. Ela vai para uma terra desolada. Então é o homem que, diante da queda, ele sai do Éden. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde o havia tirado. Expulsou-o e colocou-o no oriente do jardim do Éden, querubins armados com a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Registra aqui, no entanto, um cuidado providencial de Deus para com a sua criatura. Do deserto, um lugar de moradia preparado para ela, e seu sustento é garantido. Essa situação é apresentada como precária, né? Os simbólicos 1.260 dias, ou seja, 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E novamente nós falamos num tempo incompleto. O destino da mulher contrasta com a do dragão. De acordo com o esquema apocalíptico generalizado, a solução é alcançada através de um confronto militar que ocorre na transcendência divina. Um campo de batalha angelical que une anjos em oposição. João menciona assim, Apocalipse 8, 7, 8 e 12. A queda dos anjos rebeldes. O monstro caótico é apresentado como a cobra do conto do Gênesis, né? Em hebraico, Satã, o adversário, que é traduzido para o grego como diabolos, ou seja,
o divisor, o dificultador. Sua ação é sintetizada como um engano para a humanidade. A antiga serpente que havia enganado a humanidade com a soberba afirmação ser como Deus. Gênesis 3, 4 a 5. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E o anjo Miguel se opõe. Daniel 10, 13 e 21. O chefe do reino persa resistiu-lhe durante 20 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes chefes, veio em seu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Mas antes te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Daniel 21, 1. Naquele tempo surgirá Miguel, grande chefe e protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve, igual desde que as nações existem até o momento. Então, entre os filhos do teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Quem pelo próprio nome? Quem é como Deus? Lembra a necessidade de uma submissão dócil. O dragão é derrotado e é jogado para baixo. 3 vezes o divino passivo verbo lançar, jogar, é repetido. Apocalipse 8, 7, 8. Primeiro anjo tocou, queimou a terra, e foram lançados, foram jogados. Segundo, caiu então no mar uma grande montanha. O demônio sedutor delas foi lançado. Então, esse lançar para enfatizar a intervenção punitiva de Deus. Apocalipse 12, 10 a 12. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também de Lázaro, né? Então nós temos esta cena que é apresentada. E aqui a narração que tem a sua continuação linear. O versículo 13 é interrompida abruptamente para um texto poético. Provavelmente reflete um hino cristão usado pelas comunidades joaninas, né? Que vai falar do príncipe do mundo. João 12:31. Agora é o juízo desse mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E a evocação da queda primordial dos anjos rebeldes é comentada também como uma canção cristã da derrota definitiva de Satanás. O ponto literário de contato entre esses dois textos é o verbo eblet, ou seja, foi lançado, ele foi precipitado, ele foi lançado ao mar, o cavalo e o cavaleiro, é o mesmo verbo, que se repete nos versículos 9 e 13. O poema litúrgico começa com o agora, um advérbio de tempo. Esta vitória significa a ruína de Satanás, que agora é destruído, o acusador. A imagem deriva de algumas cenas bíblicas. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás com eles. Isso nós encontramos no livro de Jó. Jó também, capítulo 2, o primeiro texto que eu apresentei é Jó 1, 6 a 12. Não vou ler o texto todo, mas Jó 2, 7. Um dia os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Satanás apareceu também no meio deles na presença do Senhor. De onde vens tu? Andei pelo mundo, respondeu Satanás. E Zacarias também, 3, 1, 2. O Senhor mostrou o sumo sacerdote Josué de pé diante de um anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: o Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado de um incêndio? Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. É a mentalidade apocalíptica que aqui se manifesta, né? Que considera os poderes angelicais intimamente envolvidos com os eventos da humanidade.
Daniel 10, 13 e 20 também temos isso, né? O chefe do reino persa resistiu-lhe durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes chefes, veio em meu socorro. Aquele que pronunciou o hino sente-se excluídos da ação satânica e reconhecem as vítimas do acusador apenas como irmãos. Então, provavelmente o autor pensa nos 24 anciãos. Gloriosos representantes da humanidade histórica. Então, esses 24 anciãos, através do sangue do Cordeiro, isso é, através do mistério pascal de Cristo, né? São os cristãos mortos, os cristãos martirizados. Os fiéis têm a razão sobre os adversários demoníacos como palavras, ações de graças, a imitação da atitude que foi a atitude de Jesus, ou seja, a total confiança em Deus até a morte. Aqueles que habitam no céu podem se alegrar plenamente com a vitória dos habitantes, né? E existe uma imagem mítica, né? Esses danos são atribuídos à raiva dos derrotados e à sua consciência de ter perdido e de estar a pouco o seu fim. Em outras palavras, o hino reconhece que, mesmo após a passagem de Cristo, o mal ele ainda permanece no mundo, embora definitivamente derrotado em sua raiz. Para alcançar a vitória plena, os fiéis da terra são convidados, são solicitados a viver com coragem e com destemor. Apocalipse 12, 13 e 14. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz. Mas a mulher foram dadas asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde, alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Então, essa cabeça da serpente é a cabeça do mal. Retorna a narração do conflito da mulher com o dragão, com a cobra. A causa da perseguição que a mulher sofre é identificada precisamente como na queda do dragão. Mas a intervenção de Deus, que aqui é Deus que salva, é Deus que liberta a mulher, que a protege a humanidade. É um substrato do Antigo Testamento. Desta parte claramente orienta o tema do Êxodo. É Deus que conduz a história. É Deus que liberta o povo da escravidão do Egito. E esta síntese da história da salvação, João vai apresentar como um compromisso de Deus para com a humanidade decaída. O sinal da mulher ele vai evoluir dentro do texto. A partir da evocação da humanidade primordial, agora a mulher passa a assumir um valor bíblico usual, como símbolo do povo de Deus escolhido. Então, os profetas que haviam contado as histórias, eles tornaram histórico também esse monstro caótico, esse monstro primordial, que eles vão identificar com o emblema do poder tirânico do Egito. E aí nós temos Isaías 51, Ezequiel e Ezequiel 32. Em uma linguagem apocalíptica, o Êxodo é tão facilmente representado como um confronto do dragão, Satanás, o Egito e a mulher, que é Israel. Então, quando as tropas vão atrás da mulher, que vão atrás de Israel, ela é arrebatada, ou seja, o mar se abre, ela vai para o deserto, para o local onde que ela tem a sua terra, e os exércitos do faraó são lançados ao mar. Então é uma referência. Também existe a referência da águia, né? Apocalipse 8:13. A esta altura minha visão viu uma águia que voava no meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. É um símbolo bíblico de misericórdia de Deus. Êxodo 19:4. Vistes o que fiz aos egípcios,
e como vos tenho trazido sobre as asas de águia, né? Tinha um professor que fazia assim, todas as vezes que ele falava sobre esse tema, ele abria os braços e dizia assim, sobre asas de águia, junto de mim. Deuteronômio 32:3, tal qual águia vigilante sobre o ninho, voando sobre os filhotes, ele estendeu as asas e tomou e os transportou sob a sua plumagem. Assim também, o deserto e o alimento são alusões instantâneas à recuperação fundamental de Israel. O seguinte ideal dos profetas para que o tempo do deserto tinha sido um período de noivado com Deus, ou seja, um período de experiência de Deus, do povo, comparado com a mulher. É a preparação da noiva. Oséias 12, 16, 17. Por isso atrairei e conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então darei às suas vinhas o vale de Acor, como portas de esperança. Aí ela se tornará como um tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. O período e o tempo, essa experiência apresentada como um artifício cronológico de um jogo de números, 1 mais 2 mais meio, 3,5, indicando a metade de 7, ou seja, é um tempo precário, é um tempo, é imperfeição, é um limite, é um tempo limitado, não é um tempo completo. Nós vamos ter isso em Daniel 7:25 e 12:7. O êxodo do Antigo Testamento também não é um êxodo definitivo. O êxodo, a saída de Israel do Egito é um tempo indefinido, não é um tempo completo, não é uma ação completa. A perseguição do dragão, então, é uma forma simbólica da água que engole o monstro marinho, né? Então, Apocalipse 12:15, a serpente vomita um mar contra a mulher, um rio de água para submergi-la. A terra, porém, a acudiu, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitava. Essa perseguição, a alusão do evento do Mar Vermelho é muito mais evidente. Então, novamente, nós voltamos à cena de Israel, que representa a mulher, e o mal, Satã, que representa o Egito. Com uma linguagem imaginativa típica do Apocalipse, João apresenta a salvação como um grande prodígio, como uma intervenção da terra que abre a boca para beber água destrutiva. Essa ideia foi formada no Cântico do Mar, a terra o engoliu, né? Especialmente na versão do Targumim, a terra abriu sua boca e engoliu. E aqui, Êxodo 15, 12b, apenas estendesse a mão e a terra os tragou. Nós temos Apocalipse 12:17, então. Estamos quase finalizando. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, pela segunda vez, o dragão vê que seus desígnios falham contra a mulher e ele fica cada vez mais furioso. Ele não desiste e continua sua batalha. Dessa vez, ele não vai combater mais contra a mulher. A guerra agora é com os anfitriões angelicais, nem com a própria mulher, mas com o resto do semeion, ou seja, das sementes, aqueles que acolheram a palavra. A expressão está cheia de reminiscências bíblicas, né? A primeira é a referência de Gênesis, porém ódio entre ti e a mulher, Gênesis 3:15. Também entendida no judaísmo do primeiro século como uma promessa de vitória contra a serpente. Nos dias do rei Messias, em textos do Targumim palestino, esses versos não deixam dúvida. A semente da mulher são os descendentes, os remanescentes, provavelmente fazem alusão aos remanescentes sagrados, à tentativa demoníaca de acabar com o povo da salvação. A guerra contra o resto de Israel, o grupo fiel que guarda as leis divinas,
tem a certeza da salvação messiânica. Provavelmente o autor do Apocalipse aqui pensa ele está colocando uma imagem de uma perseguição que todos conheciam, que é a perseguição de Antíoco Epífanes, que se tornou modelo negativo de toda opressão antirreligiosa, que além de perseguir as pessoas, queria se fazer o Deus delas. Daniel 7:21 fala disso. Tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem até o momento em que veio o ancião. Também tomada uma relação das duas testemunhas, Apocalipse 11:7. Mas depois de terem determinado integralmente seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e matará. Essa besta que é apresentada aqui, né? Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também o poder de fazer guerra contra os santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 12:18. E ele se estabeleceu na praia. É um toque de gênio, é um toque magistral. O narrador vai concluir a grande cena do conflito do dragão e da mulher, deixando o leitor esperando. Ou seja, o que vai acontecer? Então, o versículo 18 termina assim: e ele se estabeleceu à margem. Está à margem, está na praia. A cena seguinte será como um símbolo geográfico entre o mar e a terra. O grande final mostra, portanto, o dragão de pé na praia. Na fronteira, que para o Antigo Oriente é o símbolo da vitória conquistada por Deus contra o monstro marinho primordial. E aí nós temos Salmo 104, 9, ameaçou o mar e ele se tornou seco e os conduziu por entre as ondas através do deserto. Salmo 38, afastai de mim esse flagelo, pois sucumba ao vigor de vossa mão. Provérbios 8:29, quando impôs as regras ao mar para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra. E com uma ironia fina, São João mostra o dragão pronto para a guerra, firme no final de seu limite e de sua derrota. Ele está à margem, ele está à espera, ele está pronto para o combate. Mas este já será o tema do nosso próximo vídeo, do nosso próximo estudo. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por ter deixado entrar no seu lar hoje. Bom estudo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.